Meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Estamos aqui novamente com o canal Trabalhando Conceitos, né, que tem o objetivo de ajudar. Né? O objetivo continua sendo o mesmo, ajudar aqueles que têm uma maior dificuldade em compreender as lições da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 4 e diz a função social dos sacerdotes. Antes que eu prossiga, eu quero te pedir que aí do seu lado direito aparece abaixo do vídeo, inscreva-se. Você clica lá em inscrever-se, não vai ter nenhum custo para você e você vai nos ajudar. É automático a inscrição e você vai estar nos ajudando a divulgar esse material. A lição de número 4, a função social dos sacerdotes, nós estudamos sobre os sacerdotes, sobre a questão do templo, né? E hoje vamos tratar dessa função social, né? A função social. O texto áureo diz assim: Jesus, ordenando-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Essa referência encontra-se em Lucas, no capítulo 5, e verso 14. É aquela história de quando Jesus se depara um leproso, se prostra perante ele, e ele cura aquele leproso e diz assim: olha, não fale para ninguém. Simplesmente vai, oferece pela tua purificação, apresenta aos sacerdotes, porque o sacerdote é quem tem a função de declarar o impuro limpo perante a lei, né? Então, assim, você está curado, mas deve apresentar-se aos sacerdotes. A verdade prática diz as funções dos sacerdotes iam além da liturgia. O que é a liturgia? Tratamos da liturgia em uma outra lição. A liturgia é aquela parte, as partes de um culto. É a parte do louvor, é a parte da leitura bíblica, a apresentação de visitante, é a oração, a explanação da palavra. Ou seja, essas partes de um culto chamamos de a liturgia. Né? A liturgia. Então, a função dos sacerdotes iam além do culto em si. Né? Sabemos que a principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Mas além desse zelo pela santidade do povo, eles também tinham outras funções. Né? A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Levítico, capítulo 13, do verso 1 ao verso 6. E diz assim, o verso 1, 2 e 3. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na sua pele da sua carne houver inchação ou pústula. O que é uma pústula? É um pequeno tumor, né? Um pequeno tumor. Ou empola branca que estiver na pele da sua carne, como praga de lepra. Então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parece mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. E o sacerdote, vendo, o declarará imundo. Então, se tiver todas as características pertinentes à doença da lepra, ali o sacerdote o declarará imundo. Então, ele certamente já seria colocado em um ambiente de reclusão, por causa do contágio. Na introdução da lição de número 4, diz assim: além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar-lhe as moradias e regular-lhe a vida social e jurídica. Eles podem ser vistos também como médicos, né, exercendo essa função, como sanitaristas e juízes. Todavia, a sua função mais importante era conduzir o povo de Deus na sua lei. Né? Na sua lei. Então, a sua principal função era apresentar o povo em santidade, era tornar o povo, era colocar no povo o desejo de ser santo, de ser separado. Vimos também numa lição, em outro vídeo, sobre a questão da santidade. Santidade é o processo que leva o homem a querer estar mais perto de Deus e, por sua vez, mais longe do pecado. Tudo aquilo que ofende a Deus, entendemos que é pecado. Então, o homem
o homem separa-se dessas coisas que levam ao pecado, e nesse processo chamamos de santificação. Então o homem torna santo, e é isso que Deus quer na nossa vida. Na função clínica, o primeiro tópico, funções clínicas, diz assim: a expressão da lepra. A lepra era uma doença que causava mais repulsa devido ao seu aspecto e contágio. Ora, o aspecto era um aspecto muito ruim, muito feio. A pessoa acometida de uma lepra, dessa doença, são feridas expostas e certamente exalam um cheiro muito ruim. Então, tinha um aspecto muito feio. E, além disso, também era uma doença altamente contagiosa. Ela era transmitida de uma pessoa para outra com muita facilidade. Então, por isso, era muito perigosa essa doença. Se Deus não a curasse, médico algum poderia fazê-lo. Haja visto o caso do general sírio, Naamã, né? É um homem de uma patente alta, um general, no entanto, leproso. E Deus usa de misericórdia, ele vai se apresentar ao profeta, e o profeta manda mergulhar no rio por 7 vezes, e ali, no último mergulho, Deus restaura por completo a sua pele. Então, assim, a cura pertence a Deus, mas o zelo e a identificação da doença era com os sacerdotes, né? Então, as funções clínicas, a expiação da lepra, a expiação clínica também era uma das funções do sacerdote. Diz assim: os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Lógico, isso era um luxo apenas dado aos egípcios, né? Depois que eles enquanto nação mais escravos, eles não tinham acesso a nenhum recurso dessa grandeza, a ponto de curar as enfermidades. Por isso Deus encarrega os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Sempre que alguém apresentava algum dos sintomas que está na leitura bíblica da lepra, deveriam encaminhar-se ao sumo sacerdote para ser examinado. De acordo com o diagnóstico, né, de acordo com a situação ali da doença, os sintomas, né, ele poderia ser declarado limpo ou impuro, né? Mas ele tinha que passar por essa inspeção. Quem fazia essa visita, essa inspeção, quem ia fazer esta análise da pele da pessoa era o sacerdote. Também, mas eram homens também com uma limitação muito grande. Os sacerdotes tinham as suas limitações. Cabia ao sacerdote inspecionar e diagnosticar, ou seja, eles iam olhar e dizer o que era, né? No caso da pele de quem estava com os sintomas. Porém, quanto à sua cura, o milagre divino poderia somente isso, limpar completamente um leproso, aí era com Deus, né? Ou seja, tinha limitação. Temos que saber que o homem ele é limitado, até porque se o homem não for limitado, né, nos dá uma ideia aí de super-homem, e não é essa a ideia. A ideia é de o homem identificar e cair aos pés do Senhor. Senhor, porque a cura vem de Deus. A cura vem de Deus. Mas tem outras funções. Além de tudo isso, os sacerdotes tinham uma gama de funções. Por exemplo, eles deviam distinguir entre o que era santo e o que era profano. Eles deveriam também ensinar os israelitas os decretos de Deus, no caso a lei. Ofereciam o ritual de purificação. Eles supervisionavam o cuidado do tabernáculo. Anunciavam o início de todas as festas religiosas. Examinavam os animais para verificar se eram saudáveis e sem defeitos para apresentar o seu sacrifício. Em resumo, eles serviam como guardiões da fé de Israel. Então, assim, eles eram homens que tinham que ter um conhecimento muito grande, os sacerdotes, né? Além de a responsabilidade que recaía sobre eles de apresentar o povo em santidade diante de Deus, eles ainda tinham que fazer todas essas funções que está sendo dita no dia de hoje. Funções sanitaristas. O que é isso? O sanitarista é um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva, né? É trabalhar na prevenção, ou seja, para não deixar os grandes males acontecer. É manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções. Neste caso,
cabia aos sacerdotes inspecionar as casas e roupas em Israel. Hoje nós temos uma função interessante desse sanitarista, que é o controle da dengue, né? Volta e meia batem em nossas portas alguns funcionários dessa área procurando os focos de dengue, procurando se tem água empoçada, né? Para evitar o mal maior. É a função sanitarista, ou seja, de não deixar que as coisas percam o controle, de que as doenças não causem uma epidemia, né? Ou seja, que a gente não possa perder o controle. Então, é importante o controle do foco de mosquito, por exemplo, da dengue, para não causar os males que a gente tem, tantas doenças através do mosquito da dengue. Então, são funções assim. O sacerdote tinha também a função de inspecionar, né? De inspecionar. A lepra nas casas, como é que acontecia? A lepra nas casas, eles também faziam essa inspeção. Eles iam nas casas, eles olhavam as casas, eles verificavam se tinha alguns sintomas nas casas. E se aparecesse alguns sintomas, eles retiravam os moradores, os sacerdotes retiravam os moradores, isolavam aquela casa por 7 dias, depois eles voltavam para verificar se os sintomas continuavam nas paredes. Que sintoma é esse? Manchas verdes e avermelhadas, né? Isso encontramos em Levítico 14, o verso de número 37. Você vai ler lá sobre isso. Então eles viam, se depois dessas visitas, dessas inspeções, continuavam os sintomas da praga, então eles tinham o poder de mandar demolir a casa. Poder de demolir a casa, para que a praga cessasse ali. Após a interdição por 7 dias, né, permanecendo o foco, eles então entrariam com a demolição da casa. Nas vestes também, porque a lepra é uma praga. Então ela infectava não só a parede, o ambiente, mas também nas vestes. Diz aqui, as vestes também estavam sujeitas à lepra. Nesse caso específico, tratava-se de mofos e fungos, igualmente nocivos à saúde. Está em Levítico 13, 47 a 50. De imediato, a roupa deveria ser levada aos sacerdotes para verificar se tinha alguma incidência, se tinha algum detalhe que levava à lepra. Se a praga se mostrasse resistente, o vestuário deveria ser queimado, a fim de evitar uma propagação da doença. Era terrível a lepra, meu amado. A lepra é uma doença terrível. Então, todos os cuidados de higienização tinham que ser feitos, né? Queimar a roupa, se preciso fosse, teria que demolir a casa, porque o contágio era elevadíssimo. Não tinha hoje as vacinas que temos hoje. Os recursos da medicina, naquela época, não existia. Então, nós temos aí uma situação muito crítica. Tem um filme que retrata essa situação, O Quarto Sábio. Você assista O Quarto Sábio e ele vai te dar uma dimensão do que é a lepra ali naquela situação. Interessante. Deus advertiu solenemente os israelitas a se guardarem da praga da lepra, pois a doença abria a porta para outras enfermidades e moléstias. Por isso, a lepra tornou-se um dos símbolos mais fortes do pecado. Porque era devastador a lepra, uma doença devastadora. E a cura só vinha de Deus. Assim é o pecado, porque a lepra coloca o homem na condição do pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. A lepra também coloca o homem num estado de reclusão e afastamento. E isso é muito ruim. Muito ruim. Então nós temos a função clínica, função sanitarista e também nós temos a função jurídica. Os sacerdotes também tinham a função jurídica ali da nação. Qual era o primeiro subtópico? Diz assim, a proteção da família. Olha, a lei proibia, o Senhor, por intermédio de Moisés, proibiu sacrifício infantil, relações incestuosas, o abuso sexual doméstico, a exposição das filhas à prostituição, a homossexualidade e a bestialidade. Isso está na lei como proibição.
Ou seja, a nação de Israel não poderia se envolver em sacrifício infantil, relações incestuosas, né? Não poderia acontecer, né? O abuso sexual doméstico, no caso que chamamos hoje de intrafamiliar, a exposição das filhas à prostituição, a homossexualidade, ou seja, homem com homem, mulher com mulher, e a bestialidade também é uma proibição de Deus. Sexo com animal, onde é que está isso? Levítico, capítulo 18, do verso 22 e o verso 23, você encontra lá. A proibição de homem deitar-se com homem como se fosse mulher e vice-versa. E também o homem, né, ter relação com o animal, chamamos de essa relação de bestialidade, entendeu? Proibido, a Bíblia proíbe isso veementemente. Então, os sacerdotes tinham também essa função jurídica, ou seja, estava na lei, era uma proibição, e o povo tinha que ter o conhecimento disso. Os filhos de Israel, como adoradores do único Deus verdadeiro, eram obrigados a honrar seus pais e preservar-lhe a autoridade também. Nesse sentido, os sacerdotes atuavam como reguladores da família. Ora, os sacerdotes ensinavam os pais, cobravam, na verdade, dos pais, a fazer os seus filhos a respeitarem os pais. E aos pais jamais perder a autoridade dos seus filhos, sobre os seus filhos. Então o sacerdote cobrava isso, olha, a autoridade de pai deve ser preservada. Até porque o mandamento aos filhos de honrar os pais para que tenham os seus dias prolongados. Então o filho que desonra pai e mãe, né, nos dá a entender pelo texto que terá a sua vida abreviada. Proteção da propriedade privada. Olha, a propriedade privada, porque Deus que deu a terra aos israelitas, e como Deus o deu, era uma herança, e a herança não podia ser negociada. O uso da terra era tão interessante que as colheitas deveriam ser feitas de maneira a atender à carência dos mais pobres. Isso está em Levítico. Levítico capítulo 23 e verso 22. Lá diz, nesse texto, que durante a colheita, os campos não poderiam fazer a colheita nos campos, e toda a espiga que caísse no chão não poderia ser aproveitada pelo proprietário. Era para deixar lá, para que o carente, aquele que não podia comprar o mantimento, depois que eles passarem e terminar essa colheita, aí o pobre, o necessitado, o estrangeiro, fizesse a sua colheita também. Então Deus é maravilhoso e Deus pensa em todos os detalhes para cuidar do seu povo. Tá? Para cuidar do seu povo. O uso sustentável da terra. Maravilha, né? E a proteção da vida, né? A função jurídica ela se mostra também na proteção da vida. Também cabia aos sacerdotes inspecionar a edificação das casas, a criação de animais, a preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia no ventre. Por isso, o Senhor determina no seu 6º mandamento, que diz, não matarás. Isso está em Êxodo, capítulo 20, verso 13. Mencionamos ainda as cidades de refúgio, que, administradas pelos levitas, serviam para acolher o que, sem querer, matava o seu próximo, né? Ora, a preservação da vida, ela sempre teve um ponto elevado. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. Tirar a vida da vida e tirar a vida é uma atribuição exclusiva de Deus. Então Deus diz ao homem no 6º mandamento, não matarás. E aí Deus é tão maravilhoso entender isso que a cidade de refúgio ela veio para atender a necessidade de quem cometesse um homicídio sem intenção. Quem matou o amigo? O texto lá diz que alguém estava no campo e o machado voou sem intenção alguma, acertou o amigo e morreu. Ele fugia a uma das cidades de refúgio, apresentava-se ao sacerdote, explicava a situação e ele ficava lá guardado e preservado até que o vingador do sangue, né, compreendesse que não houve uma intenção criminosa no seu ato.
né? Então, meus amados irmãos, a lição de hoje, essa lição número 4, as funções clínicas, funções sanitaristas e funções jurídicas. Lembrando que o sacerdote de hoje o sacerdote é você, hoje o sacerdote sou eu, nós temos também essa mesma função aí, de ajudar, de guardar, de proteger, de fazer a nossa parte social como cidadão. Então eu quero agradecer a oportunidade de entrar no seu lar, de estar com você mais uma vez. Volto a pedir que faça sua inscrição no canal e nos ajude na divulgação. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus.